Ora então, muito boa tarde a todos, bem-vindos novamente a este nosso encontro semanal. Hoje, para hoje, no menu, o que é que nós temos reservado para hoje? Hoje vamos trabalhar novamente com o Arduino Student Kit, como temos estado a fazer ao longo destas sessões. Ainda vamos ter, além desta, mais duas sessões. E recordar apenas que a Arial Editores é distribuidor exclusivo da Arduino Education em Portugal. A Arial Editores é um parceiro na educação. Além de Arduino Education, representamos também muitas outras marcas conhecidas de material didático, de equipamentos interativos. Hoje, para o webinar de hoje, vamos introduzir aqui uma questão que ainda não falamos nos webinars anteriores. Hoje vamos utilizar pela primeira vez um servomotor que faz parte do nosso Arduino Student Kit. Vamos, de alguma forma, abordar as atividades 6 e 7, porque ambas estão interligadas, trabalham com o servomotor. Vamos focar mais na atividade da construção de um robô desportivo. O limpa-parabrisas funciona também da mesma forma, com algumas condicionantes, mas vamos focar mais a nossa atenção hoje na construção de um robô desportivo. Faltam-nos mais 2 webinars para cobrirmos as 10 atividades que estão, as 10 mais a atividade começar, na realidade são 11 atividades. No próximo webinar vamos trabalhar música, vamos utilizar o piezo, vamos construir um teclado musical com 8 notas. Vamos pôr à prova as nossas competências musicais e depois, no último webinar, vamos falar da criação de uma estufa inteligente, utilizando novamente, e como é hábito, o nosso Arduino Student Kit. Dar-vos as boas-vindas a todos os participantes, espalhados de norte a sul de Portugal, e recordar também que, enquanto esta campanha dura, existem preços promocionais para o Arduino Student Kit, quer na aquisição de uma unidade, quer na aquisição de 12 unidades, que dá para meia turma, quer na aquisição de 24 unidades, que dá para uma turma inteira. Hoje vamos então olhar para a atividade 6, a atividade do robô desportivo. Esta atividade tem vários pontos, divide-se em vários momentos, em 3 grandes momentos. Vamos olhar um bocadinho para a plataforma, vamos ver o resumo da atividade, algum do novo vocabulário que os alunos poderão aprender e deverão aprender. Vamos trabalhar também pela primeira vez com um outro elemento deste conjunto, que é o condensador, que ainda não tínhamos utilizado. Vamos ver também os motores, neste caso o servomotor, vamos falar um bocadinho de motores, geradores, no âmbito também da rúbrica do destaque de invenção, que faz parte de todas estas atividades. Vamos olhar para o diagrama esquemático, vamos construir o circuito. Já vos mandei hoje um documento que poderá servir de ajuda, se bem que aquilo resume o que está na própria plataforma e é por aí que nos vamos orientar. Ao nível da programação também já vos enviei, quer naquele documento, quer também no fecheiro da programação em si. E a questão do construir o robô poderá ficar para durante a semana. Vamos montar aqui o circuito, vamos preparar o motor e depois durante a semana poderão, se quiserem seguir, construir então o robô. Neste momento eu vou parar de partilhar este PowerPoint e vou partilhar outra coisa convosco. Vou tentar fazer aqui o seguinte, mostrar-vos aqui qualquer coisa. Vou mudar de câmara, ou melhor, vou fixar aqui isto e vou pegar aqui na minha câmara, peço desculpa, mas é para vos mostrar aqui um desporto novo que inventei, uma conjugação entre futebol e golfe, talvez. Vamos ver o que isto é.
tenho aqui uma bela pista deste desporto que é, sei lá, poderão ajudar-me depois a arranjar um nome para isto entre futebol e golfe. É uma espécie de golfe, só que é jogado com um pé. É golfutol. Golfutol, está aí um bom nome. Está aí um bom nome. O que é que eu aqui tenho para vos mostrar? Peço desculpa por estar a tremer agora aqui um bocadinho a câmara, mas já tenho aqui outra câmara para vos poder mostrar, só para vos mostrar aqui alguns pormenores. Eu fiz o circuito, tal e qual está previsto no software. Fiz aqui, criei aqui uma espécie de pé, uma espécie de uma bota, muito simples, feita com esferovite, e tentei pintar aqui com as cores de Portugal, com as cores da nossa seleção, já que o Mundial do Qatar está aí também agora a decorrer ou a começar. Tenho aqui uma espécie de uma bola, tenho mesmo uma bola de ping-pong, e fiz aqui uma espécie de um circuito. Tenho ali outra câmara preparada, isto era só para vos mostrar aqui algum pormenor, mas eu tenho ali outra câmara preparada e vou trocar esta câmara. Penso que estarão a receber a imagem vista por cima. Não sei se me conseguem confirmar se estão a receber a imagem. Sim, estão a ver esta pista magnífica. Estou a ver aqui os números estão um bocadinho ao contrário, parece-me, seja como for, que pus ali umas cartolinas verdes para fingir ali do relevado, peguei ali numas agendas que tenho aqui da Arial, fiz ali uma espécie de um circuito e fiz ali umas medições. O que é que eu aqui tenho? Temos o nosso circuito, tal como vos enviei. O nosso circuito tem aqui um botão no meio. Quando eu carrego no botão, vai dar aqui um chute, vai rodar aqui um chute. Há aqui várias coisas que podemos ver. Vamos para já tentar ver como é que isto como é que vai funcionar. Eu carrego aqui no meu botão e ele deu aqui um chute. Ela chegou mais ou menos até aqui à agenda número 3, façam de conta que isto são metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chegou até aqui. Ou seja, o que é que eu fiz? Encosto aqui a bola à chuteira, a esta chuteira, e carrego aqui no botão e ele faz metade do ângulo de 180 graus, faz um pontapé de 90 graus, como se o pé estivesse pousado no chão e remata aqui a nossa bola quando eu carrego no botão. Ele vai mais ou menos até aqui a meio do meu circuito. O que é que eu poderia depois também tentar perceber? Tentar perceber se eu puxasse aqui a perna atrás, e vou fazê-lo com a ajuda do potenciómetro. O potenciómetro permite-me fazer isso. Vou puxar aqui a perna atrás para que ele possa fazer depois um ângulo de 180 graus no fundo. E vou tentar perceber se a bola vai um bocadinho mais longe. Ora, há aqui várias coisas que podem estar a impedir aqui esta verdadeira experiência científica. Tenho o ar-condicionado ligado, a bola de ping-pong é muito levezinha. Seja como for, penso que já deu para perceber um bocadinho de como é que funciona este mecanismo. Deixem-me só regressar. Estou de volta e vou partilhar então convosco aqui a plataforma do Arduino Student Kit. Vamos então fazer a lição do robô desportivo. Se quiserem, podem começar a criar o circuito à medida que eu vou explorando estas diferentes partes da nossa aula. O que eu vos mandei foi o resumo final. Esta aula tem pelo menos 3 momentos diferentes. Constrói-se parte do circuito, neste caso a primeira parte que se vai
que se vai experimentar é testar aqui o condensador. Depois, num segundo momento, vamos criar o circuito para o robô desportivo e depois, num terceiro momento, é que vamos acrescentar o botão. A sugestão que eu vos dou, tendo em conta o tempo reduzido que temos neste webinar, é fazer o circuito todo de uma vez só, para que no final desta nossa sessão vocês tenham um circuito, um motor montado com a respectiva buzina e a partir daí, depois, se quiserem, podem ao longo da semana tentar acrescentar ali uma perna, ou um braço, ou qualquer coisa depois para fazerem o vosso robô desportivo também. Recordar então que esta estrutura repete-se em todas as atividades, em todas as lições. Vocês têm aqui um ícone que vos permitirá partilhar depois esta atividade com os vossos alunos, enviar através do Classroom. Explicar o seguinte, aqui no tempo previsto, como já expliquei anteriormente, estas atividades podem ser feitas em 90 minutos. Poderemos prolongá-las mais, até aos 135 ou mais, se quisermos explorar todos os pormenores que estão aqui sugeridos, mas podemos fazê-la em 90 minutos. Aqui algumas das noções que vamos aprender, que ainda não aprendemos nas atividades anteriores, vamos utilizar bibliotecas, falar de campos magnéticos, o condensador, o que são constantes, funções de mapa e medir o desempenho. Temos então aqui o resumo da nossa atividade. Já sabem, por exemplo, que nestas Teachers Notes, se vocês quiserem estar a projetar isto para os vossos alunos sem mostrar isto, basta carregar aqui neste olho aqui ao lado e as notas exclusivas do professor desaparecem. O que é que nós temos aqui? O resumo do que vamos aprender e temos aqui uma proposta, no fundo, de planificação da atividade para 90 minutos, incluindo a sugestão do momento para podermos parar a nossa atividade se tivermos de dividir os 90 minutos em duas aulas de 45, por exemplo. Sei que já fiz esta sugestão, mas enquanto eu vou explicando aqui isto, se vocês, se quiserem, vão ouvindo e vão montando já o vosso circuito. Em relação aos objetivos de aprendizagem, o que é que há de novo, o que é que poderemos aprender de novo com esta atividade? Por exemplo, a relação entre campos elétricos e magnéticos, que é isso que faz funcionar depois o motor. Vamos usar então um servomotor. Vamos também utilizar pela primeira vez um condensador, perceber de que forma é que eles podem armazenar a carga, de que forma é que eles podem depois disponibilizar essa mesma carga. Podemos perceber até a diferença entre um condensador e, por exemplo, uma pilha. De quais são as diferenças, quais as melhores formas de as utilizar. A pilha vai libertando a energia de uma forma mais prolongada ao longo do tempo, enquanto que o condensador pode libertar a energia de uma forma muito mais rápida. Poderemos trabalhar a questão do condensador medindo a forma como ele vai sendo descarregado, utilizando também o multímetro. Depois, há aqui também coisas novas a considerar em relação à programação. Vão ser introduzidos conceitos como constantes e variáveis para a nossa programação. Vamos também utilizar pela primeira vez bibliotecas, neste caso a biblioteca que controla o servomotor. O controle, por exemplo, desta peça do servomotor pode ser mais exigente ao nível da programação, daí criarem-se bibliotecas que são conjuntos já de ordens, de programações, que vão facilitar a utilização, neste caso, do servomotor. Vamos usar, como é óbvio, a nossa plataforma de programação, o Arduino IDE, e podemos depois, foi isso que eu tentei fazer ali, através daqueles post-its que vão do 1 ao 6, tentar depois medir o desempenho do robô. Estas further notes, como já referi anteriormente, são notas que estão disponíveis também para o aluno. A nível do vocabulário,
ao nível do vocabulário, há também aqui vocabulário novo que vai ser introduzido e que convém que os alunos tenham noção para poder aproveitar esta atividade ao máximo. Por exemplo, aqui no Teacher's Note, temos aqui a indicação ao professor de que poderá criar algum tipo de atividade em relação a este vocabulário novo, mas isto vai fazer prolongar a aula para além dos 90 minutos, fazendo-a chegar, por exemplo, aos tais 135 minutos. Fazendo aquela primeira parte desta atividade, tem a ver com o carregar o condensador. O condensador é este elemento, vocês vão precisar dele, é este elemento que nós temos dentro do nosso Arduino Student Kit. Vamos utilizar também a placa de projeto, vamos utilizar a resistência de 10.000 ohms. A resistência tem esta... Poderá ter então estas cores, este código de cores, mas isto também é explicado já aqui embaixo, na Teacher's Notes. Estas resistências que fazem parte do Arduino Student Kit vêm com uma resistência de 10.000 ohms. Essa resistência poderá estar identificada por 4 faixas com as cores castanha, preta, cor laranja e dourada. Eventualmente, alguns conjuntos poderão ter a resistência de 10.000 ohms com 5 faixas, sendo que seria castanha, preta, verde e dourada. Já sabem que, se quiserem saber um pouco mais sobre este código de cores das resistências, poderão ir aqui aos recursos e tem lá uma secção inteiramente dedicada à questão dos códigos das cores das resistências. Para esta atividade, nós iríamos carregar no fundo o condensador utilizando a nossa pilha de 9 volts e depois iríamos medir a forma como ele descarrega a energia utilizando também aqui o multímetro. Esta seria então uma primeira atividade que aqui a plataforma propõe para trabalharmos a questão do condensador e do multímetro, para conseguirmos perceber a forma como o condensador carrega e depois como a energia é descarregada. Poderemos, obviamente, mediante a nossa disciplina, mediante os nossos objetivos, explorar mais ou menos algum destes conteúdos e, eventualmente, até ultrapassar algum destes pontos, se não nos interessar. Recordo que este tipo de atividades vão bater em pontos curriculares de várias disciplinas, por isso poderão fazer aqui uma opção em relação aos vossos conteúdos. Para esta atividade, então, iríamos utilizar o condensador. Temos aqui passo a passo como criar o circuito para fazer então este carregar do condensador e depois verificar a forma como a energia é libertada. Para isso iríamos utilizar o multímetro para medir a forma como a energia é descarregada. Recordar ou referir que o condensador é semelhante aos LEDs que utilizamos nas atividades anteriores, tem uma parte um pouco mais comprida, o ânodo e o cátodo também lá estão presentes. E temos de ter em atenção isso enquanto estivermos a montar o nosso circuito. Nós não vamos fazer esta parte, tendo em conta as restrições de tempo que temos, e vamos então olhar aqui de uma forma mais atenta para o robô desportivo. Chegamos então aqui ao nosso robô desportivo. Há aqui um conjunto de referências em relação à utilização de motores e das tipologias de motores, a história, no fundo, dos motores. Temos sempre aqui a designação dos componentes que vamos necessitar para fazer esta atividade. E temos então aqui alguma informação sobre motores e geradores, a forma como eles funcionam, juntando a energia elétrica com o magnetismo.
poderão então, se quiserem, aprofundar um pouco mais este tipo de conceitos com os vossos alunos. Há aqui também uma ligação para os tipos de motores, para os recursos, para os tipos de motores e diferentes tipos de motores que existem. Todos nós conhecemos os motores a combustão, cada vez mais estão a ser substituídos, por exemplo, na indústria automóvel, também pelos motores elétricos. Agora, há aqui mais coisas que podemos aprofundar, se assim quisermos. Há aqui mais conceitos que poderemos aprofundar. Vou regressar aqui à nossa atividade. Vou-vos a ver a todos muito concentrados a fazer o vosso circuito. Estávamos então aqui na parte dos motores e geradores. E o destaque da invenção nesta atividade, como não poderia deixar de ser, porque faz sentido, tem a ver então com a questão dos motores elétricos. Temos aqui um pouco podemos chamar aqui o professor de História para colaborar connosco na história dos motores elétricos. Aqui temos então o diagrama, não ainda ao final, porque este ainda não tem o botão que nós vamos utilizar, mas seria o segundo momento desta atividade, para pormos então o nosso motor a funcionar. Eu vou também avançar esta parte, porque depois vamos, aliás, vamos olhar aqui para esta parte, porque depois, no último momento da aula, é que vamos acrescentar aqui o botão. Ou seja, para começar a montar o circuito que vocês, presumo, estão a montar, sugere aqui a plataforma, que podem começar por colocar aqui o potenciómetro. Já sabem, o potenciómetro tem aqui 2 pinos de um lado e tem um pino do outro. Nós devemos colocar, se quisermos seguir exatamente o exemplo que aqui vem na plataforma, vamos colocar o lado que tem os 2 pinos para o lado que está mais perto da nossa placa Arduino Uno R3. Aqui eles são colocados na fila E, nas linhas 28 e na linha 30, sendo que do outro lado vai ficar aqui no 29G. No 29G. Isto, o potenciómetro. Se ainda não usaram o potenciómetro antes, vão ter de colocar e encaixar, é apenas encaixar a manivela aqui que no fundo que nos permite depois rodar o potenciómetro. Se tiverem alguma questão, por favor, liguem o microfone e digam. Depois... Paulo, diga. Está-me a dizer que é só pôr isto, certo? Deixe-me... Exato, isso com... Não é preciso rodar nada. O potenciómetro tem uma outra peça branca que nos vai permitir depois rodá-lo, no fundo, e regulá-lo. É uma outra peça branca que encaixa aí. São 2 peças, certo? Sim. Normalmente só... Então, só... Diga. E temos que encaixar isto, porque isto tem nesta peça branca isto tem uma seta. Sim. É para pôr a seta virada para cima ou para baixo? Ou para os lados? Ou para os lados. Não tem... Pronto, ok. É só encaixar isto. É exatamente encaixar para depois nos permitir rodar e regular o potenciómetro. Eu peço desculpa, mas a minha ignorância chega a este ponto, não é? Porque esteja à vontade, eu nunca vi isto à frente. Estamos todos a aprender. Vejo toda a gente calada, que eu até parece que sou uma ignorante. Estamos todos a aprender e como temos vindo a ver nos últimos webinars, eu também estou a aprender convosco e tenho muito a aprender convosco também. Sendo assim, colocamos o potenciómetro, vamos então também colocar os 2 jumpers, um para ligar, vamos ligar a parte de cima ao negativo e a parte de baixo vamos ligá-lo aqui ao positivo, utilizando dois jumpers, daqueles mais curtos, não precisam de ser os muito grandes. Eu até vou agora pegar na minha placa para poder olhar um bocadinho melhor para ela. Vou só referir que
Nesta atividade que eu fiz, neste desporto que vocês já há bocado lhe deram um nome que eu gostei, que agora já não me recordo qual é, futegolf ou golf of futebol, qualquer coisa assim do género, que eu fixei a perninha de esferovite apenas utilizando um clipe, utilizando aqui um clipe para prender aqui à buzina que colocamos no motor. Continuando então aqui este passo a passo, seguindo este passo a passo, depois o terceiro passo é nós ligarmos um jumper, um fio ponte mais comprido, dos mais compridos, vamos ligá-lo aqui à nossa porta, à nossa placa Arduino, podemos ligá-lo aqui à A0 e depois vamos então alimentar aqui este pino do potenciómetro, alimentando aqui a linha 29. Isto, se quiserem seguir, claro que há outras formas de fazer isto. Se quiserem seguir este tutorial, que é o que eu fiz também, se quiserem fazer isto, poderão fazê-lo desta forma. Depois, o próximo passo seria então introduzir aqui o condensador. Recordar também que o condensador tem o ânodo e o cátodo, então vamos colocar o ânodo, que é o mais curto, poderemos colocá-lo aqui na linha D, na coluna D, na linha 4, e o perno maior na B5. Vamos ter de alimentar aqui o nosso condensador, utilizando aqui o mesmo sistema que fizemos há bocado com o potenciómetro. Vamos buscar dois jumpers daqueles mais curtos e ligar aqui o negativo à linha onde está o perno mais curto do condensador e vamos ligar o polo positivo na mesma linha, neste caso na linha 5, onde está o perno maior do condensador. Depois, vamos buscar então o nosso motor. Vocês, se ainda não utilizaram o motor, vão ter o motor dentro de um saquinho e depois já há um outro saquinho que tem algumas buzinas diferentes para podermos colocar aqui neste motor. Há uma em forma de cruz. Vamos utilizar esta que aqui está. Existe um parafusinho muito pequenino para poder ser aqui apertado para segurarmos melhor aqui a buzina ao motor. No entanto, se vocês não tiverem aí convosco nenhuma chave de parafusos assim pequenina, não há problema nenhum. Basta encaixá-lo que ele segura o suficiente. Claro que se quiserem reforçar, poderão apertar esse parafuso. Mas se não tiverem uma chave tão pequenina aí à mão, não há problema nenhum, basta encaixar esta buzina aqui no motor. Depois, à saída do motor, nós encontramos aqui uma fêmea com três cabos e aquilo que vamos ter de fazer é conectá-los. Ou seja, vamos conectar o fio branco que sai do motor. O fio branco está localizado, aquilo tem três furos, nós vamos colocar, o fio branco está no meio. E vamos então ligar essa parte do meio, esse fio branco, vamos ligá-lo, se seguirmos então aqui o exemplo, ao pino 9 da nossa placa Arduino, fazendo uma ligação assim desta forma e vai entrar em contacto com o fio branco do vosso motor. Vamos ter de repetir isto para os outros dois fios. Vamos utilizar um outro jumper também dos compridos para ligar o fio vermelho que sai daqui do conector fêmea do servomotor e vamos alimentar o ânodo do nosso condensador com ele. E o terceiro passo será ligar o pino de terra da placa de Arduino. Neste caso já ligamos da fêmea, já ligamos o fio branco, já ligamos o vermelho e agora ligar o preto.
E nesta fase temos grande parte do nosso circuito montado. A única coisa que nos falta fazer, e eu vou avançar aqui um bocadinho, vou deixar aqui o código mais para o final, eu vou avançar aqui. Aquilo que nos falta fazer será acrescentar o botão de deprimir e a resistência. Ou seja, aquilo que vamos fazer é, depois de termos completado o circuito que estivemos a ver, vamos acrescentar aqui o botão. E, como sempre, o software, esta plataforma, vai nos dar todo o apoio passo a passo. Ou seja, vamos começar com aquilo que criamos na segunda parte desta atividade e vamos acrescentar aqui o botão de deprimir. Neste caso, o botão de deprimir, já sabem que tem 2 pernos para o lado esquerdo e 2 pernos para o lado direito. Se tentarem colocar o botão de deprimir com os 2 pernos para cima e para baixo, não vão conseguir, porque as distâncias não o permitem, mas vamos colocá-lo então aqui, poderão colocá-lo aqui nesta zona central da nossa board, na linha D, e colocar na coluna D, na linha 14 e na linha 16, por exemplo. E aqui fica na coluna G, na mesma linha 14 e no mesmo 16 também. Depois de colocarmos o nosso botão, vamos ter de o alimentar. Vamos usar um dos fios jumper daqueles curtos para ligar aqui a parte de baixo, ou seja, a linha 16 ao positivo. E depois podemos usar um outro, vamos usar depois a tal resistência que falamos há pouco, a resistência dos 10.000 ohms. Vamos colocá-la aqui, entre o negativo e o 14A. Para finalizar, e este é o último passo, seria o último passo, vamos utilizar um outro fio jumper, mais comprido um bocadinho, para alimentá-lo e para ligá-lo daqui da entrada 7 da nossa placa até ao B14. Para ficar aqui nesta linha, onde está também um dos pernos da resistência e onde estão estes dois do botão. E ao nível da construção do nosso circuito, são estes os passos que nós podemos e devemos fazer. Claro que, nesta altura, vocês já sabem que podemos seguir exatamente como está aqui o diagrama, e se o fizermos, a própria programação já está de acordo com este diagrama. Se quisermos colocar o potenciómetro ligeiramente acima ou o botão ligeiramente ao lado ou alterar aqui esta disposição, a própria programação também terá de ser alterada para ficar de acordo com o circuito que construímos. Ao nível da programação, referir aqui que, em relação às anteriores atividades que fizemos, há aqui a introdução de novos conceitos. Isto vai acontecendo aula a aula, atividade a atividade. Vamos utilizando os conceitos que já aprendemos nas atividades anteriores e vamos, aos poucos, introduzindo novos conceitos. Poderão aqui explorá-los com os vossos alunos, e depois temos aqui o passo a passo de como construir esta programação. Eu já vos enviei a programação e mesmo aqui no final ela aparece toda feita, aqui nesta última parte do testar e modificar. Se vocês chegarem mesmo aqui ao final da atividade, vão encontrar aqui, neste ponto 9 do testar e modificar, vão encontrar aqui a programação que vos enviei previamente. Se quiserem, poderão selecionar, copiar e colar na plataforma IDE. Eu já o fiz e já estou aqui a partilhar convosco. Já coloquei isto, ainda não liguei foi o meu circuito ao computador, vou fazê-lo agora. Preciso só de encontrar o cabo, está aqui, e vou ligá-lo agora. A partir do momento que eu liguei,
Vou ter de assinalar aqui, indicar qual é a porta na qual ele está ligado. Está aqui na porta COM15, está ligado. Tenho essa informação também aqui embaixo. Eu coloquei aqui, no fundo, basicamente traduzi estes comentários. Já sabem que, já vimos isto em atividades anteriores, na parte da programação convém incentivar os alunos a colocarem estes comentários às linhas de código, para que eles fiquem a perceber o que é que cada um destes comentários vai fazer. Ao contrário das atividades que fizemos anteriormente, que nunca incluímos aqui nenhuma biblioteca, nós, a primeira coisa que iríamos fazer é incluir a biblioteca do servomotor. Nós temos cá em cima o arquivo, não sei se o vosso está em português ou está em inglês, mas temos aqui o arquivo, o editar e depois temos o rascunho, o sketch. Se formos aqui à parte do incluir biblioteca, vai-nos abrir aqui um outro submenu, onde temos algumas bibliotecas. E neste caso, vamos utilizar a biblioteca Servo, que aqui está. E seria o primeiro passo a fazer isso. Recordo que na plataforma está esta questão da programação, está lá muito, muito bem explicada, passo a passo. Ou seja, quando temos aqui os conceitos novos que temos aqui os conceitos novos que vamos utilizar e que ainda não utilizamos anteriormente. Temos aqui indicação passo a passo de como abrir aqui uma nova página para a nossa programação. Lá está, a nossa primeira linha neste caso vai ser incluir a biblioteca de Servo. Temos aqui sempre a indicação de como ir lá buscar, aquilo que eu acabei de vos mostrar. E depois vamos incluindo linha a linha e a plataforma vai-nos explicando o que é que cada uma destas linhas vai fazer. Ou seja, temos aqui o passo a passo de todas as linhas de código que aqui estão. E que eu já fui colocando aqui os comentários também em português. Vamos criar aqui a segunda linha, vai criar aqui um objeto chamado myServo. Depois, declarar aqui o pin A0 como pot pin e o botão pin está no pin 7. E depois temos aqui a questão da variável para ler o valor do potenciómetro e depois para definir o ângulo do servomotor também. Vocês vão perceber que, à medida que rodarem o potenciómetro, a própria buzina do motor vai rodar também. Depois, aqui no void setup, temos esta linha de código que vai relacionar o motor servo que está ligado ao pin 9 com o objeto que criamos em cima do myServo. Aqui o Serial Begin, vamos abrir aqui um monitor serial no computador. Isto vai nos permitir ver aqui neste espaço que está preto a alteração do ângulo consoante nós vamos rodar o potenciómetro. E neste caso vai de 0 a 179, não é os 180 porque o 0 também conta. Ou seja, também temos aqui a matemática, mas nesta altura os nossos alunos devem perceber bem esse conceito. A nível da programação, há novidades aqui. Vamos utilizar pela primeira vez esta designação do if-else. Se o botão for pressionado, vai acontecer alguma coisa. Se o botão não estiver pressionado, vai acontecer outra coisa diferente. Temos aqui também algumas linhas que vão, no fundo, escalar, criar aqui a escala entre o potenciómetro e o servomotor. E esta linha vai servir para rodar, então, o servomotor de acordo com o ângulo definido, controlando o potenciómetro. Depois temos também aqui um conjunto de linhas de código, serial print, que no fundo vão-nos mostrar aqui, o imprimir é mostrar aqui nesta parte preta do ecrã, aqui as variáveis que vamos, à medida que fomos utilizando o potenciómetro.
Para verificarmos se a programação está correta ou se tem algum erro, já sabem, temos aqui o verificar, esta primeira setazinha que nos aparece aqui no nosso lado esquerdo. Nós carregamos, ele vai compilando este nosso sketch e se nos aparecer esta mensagem é porque está tudo bem com a programação. Se aparecer aqui algumas linhas a vermelho é porque qualquer coisa está errado. Normalmente, o que estiver errado aparece também sublinhado, a linha de código também aparece sublinhada a vermelho e aqui a indicação em inglês de qual poderá ser o erro. Se tivermos o nosso circuito ligado aqui através do cabo USB que vem fornecido no próprio conjunto, se o tivermos ligado, podemos enviar para lá este código, enviar para a nossa placa. Carregando aqui, e ele vai compilando e fazendo o upload do código. E neste momento, já sei que não terão nenhuma estrutura e nenhum pontapé criado, nenhum robô desportivo ainda criado, mas o que se pretende é duas coisas. Quando carrego no botão que o servomotor que roda estes 180 graus e no potenciómetro nós podemos, se rodarmos o potenciómetro, também conseguimos fazer rodar o servomotor e definir qual o ponto de partida para carregar no botão. Ou seja, se eu aqui no potenciómetro regular aqui o servomotor para ele estar mais ou menos aos 90 graus, quando eu carrego no botão, ele já só vai rodar os 90 graus restantes e regressa à posição inicial definida pelo potenciómetro. Não sei se querem fazer algum comentário. Deixem-me só parar de partilhar aqui isto para perceber como vocês estão, olhar para vocês. Ainda estão concentrados a construir o circuito. Aqui na plataforma ele prevê cerca de 10 minutos para construirmos a segunda parte do circuito, para o modificarmos mais 5 minutos. Ou seja, no total, de acordo com esta planificação, deverão demorar cerca de 15 minutos no máximo a construir este circuito. Claro que, à semelhança dos nossos alunos, uns serão mais rápidos, outros demorarão um pouco mais de tempo. Paulo. Diga. Filipa. Eu pus exatamente como enviou, mas está-me aqui a dar um erro no código. Não sei bem. Diz que me falta um FQBN. Ora, para já, abrir aqui este espaço a todos os participantes, se alguém pode ajudar. Depois, pedir à professora Filipa, então, se não se importar, se calhar, partilhar connosco a sua janela para tentarmos perceber o que é que se passa. Pode às vezes ter sido como a semana passada, algum erro aí ao copiar. Não, mas foi aberto o abriu mesmo no fecheiro. Já selecionou lá em cima a borda? Está ligado? O circuito está ligado com o cabo? Esquece. Tá, esquece. Eu esqueço-me sempre disto. Paulo, a versão 2.01 e a 2.02 está cheia de bugs. Eu estou a trabalhar em cima da 1.8 porque está a dar muito erro de conexão às placas do Arduino. E é a própria Arduino que está a mandar essa informação nos fóruns. Doutor Jorge, há alguma forma de quem já tenha instalada uma versão mais recente de poder retroceder e instalar uma versão anterior? Eu reinstalei a 1.8 e renomeei-a. Uma está como Arduino 1.8 e a outra está como 2.0. Muito bem. O nome da pasta e arranco independentes. Ok, e pode selecionar ou trabalhar com uma ou trabalhar com a outra. Obrigado.
Obrigado por essa informação, professor Jorge. No upload port provided. Será que no tool, agora, aqui no... A Arduino, quer dizer, eu pelo menos recebi uma atualização, fiz a atualização para uma nova versão. Então, mas eu tenho tudo conectado aqui. Hoje, quando liguei a É a versão plataforma... 2.02 que está a também correr. estava a Mas pedir isso essa é natural atualização. que há sempre uns bugs que eles vão corrigindo e vão enviando. Para já é a utilizar. Eu hoje, quando eu liguei, ele estava-me a pedir para atualizar, mas por acaso não atualizei, mantive a Durou um bocadinho, mas 2.0.1. tem estado a funcionar. Ó, Paulo, então ajuda-me. A sessão, mas... Desculpe lá. Então eu aqui selecionei... Já tem a borda ligada, o circuito está ligado ao computador, não está com o cabo USB. E agora aqui, o que é que eu seleciono aqui na borda? Pois o seu é diferente de facto, é diferente do... Mas eu não fiz atualização nenhuma, eu não fiz Arduino atualização Uno. nenhuma. Tem que encontrar aí o Arduino Uno. Eu acho que já selecionei isso. Olha, isto está aí. Pronto, está lá em Pois, cima este já estava selecionado. efetivamente. Veja o COM, a porta COM agora, aí no Tools. Ali, onde é que ele está aí? Onde é que anda? Onde é que se porta Arduino? Onde é que está aí? No Tools está aberto aqui. Tools deve aparecer aí, porte. Não estou a ver aí, por acaso. Está por baixo da placa, tem a opção dos portas. Devia estar por baixo aí do board Arduino aqui, não era? Pois. Devia estar aí. Não Exatamente. Tem. É estranho. Veja aqui ao fundo, canto inferior direito, tem ali Not Connected, efetivamente, onde está canto inferior direito, tem umas notazinhas. Arduino Not Connected. Pronto, mas aí, à partida, se o ligasse por cabo USB, deveria aparecer aí. Ele está ligado por cabo USB, mas eu vou desligar. Desliga outra vez a porta, ou escolha outra porta USB. Pode ser o driver o driver USB que tenha sido atualizado por Windows e que não tenha sido reconhecido. Já apareceu o porta ali, porte ali. Está aqui, já vi. Ok, agora já deve dar. Veja lá. Não, exato. Ou seja, a compilação mostra que o código está direito e agora já está resolvido. Ok. Ora está. Obrigado. Ótimo esta entreajuda entre todos. Quer Não, dizer é que eu às vezes sinto um bocadinho aqui fora do baralho, mas pronto, isto está de lá chegar. Quer dizer que também já tem um circuito feito, não é? Ora, deixa eu ver aqui o meu. E este dispositivo é isto, certo? Sim, este dispositivo. Não tenho que ligar isto a algum lado. Não é como é que ele se chama? São termos usados hoje, mas eu ainda não me fixei. Como é que isto se chama? Espera aí, eu já lá chego. Sim. O servomotor. Isso! É o motor que se chama. Eu não sou das fisicoquímicas, por isso. Mas é isto o servomotor, certo? Digam-me que sim, por favor. Isso é mais do que isso. É mais do que isso. É mais do que isto? É então. Esse código que serve para vários componentes. Pronto, mas é isto que é está ligado, fisicamente, não é? Ok, estava fisicamente a mostrar o que é o servomotor. É, exatamente. Eu não vou tirar a sua imagem. Sim. Confundam mais, que isto já está um bocadinho... Não. É essa peça preta que tem três tenho fios. Que pôr o parafuso, não é? Encostar só o parafuso. Se não tiver um parafuso, não há problema, professora Filipe. É que ela já está de tal maneira, isto é de tal maneira seguro que não deve ser preciso, mas pronto, está bem. Exatamente, aquela, mesmo sem o parafuso, ela prende muito bem. Ora, além deste robô desportivo, este mesmo conceito serve para fazer outro tipo de coisas. A questão do limpa-para-brisas funciona exatamente da mesma forma, com algumas nuances. O limpa-para-brisas tem
tem de ter várias posições, o estar parado, o estar a funcionar, e depois a intermitência tem vários valores também de intervalo, e nós vemos isso no nosso carro, ou mais devagarinho, ou mais de força, tem a ver então com a intermitência com que ele faz aquilo. Depois, na atividade seguinte também, há uma espécie de um sensor que vamos utilizar ali um LED para imitar a chuva quando cai e ele começar a funcionar de uma forma mais automática também. Estou a pensar noutro tipo de utilizações para um servomotor. Estou a pensar, por exemplo, quando nós nos aproximamos, quem não tem via verde, quando nos aproximamos daquelas cancelas nas portagens e que há noutros sítios também, é o mesmo princípio que está aqui aplicado. Doutora Filipa, se quiser já pode parar de partilhar o seu ecrã connosco. Já ultrapassamos essa questão. Então, alguém já terminou? Já consegue pôr o motor a fazer isto? Certo. Já terminei. Ok. Dando o potenciómetro, eu consigo definir, basicamente posso definir qual é o ponto de partida, a posição de partida do potenciómetro. Da buzina, e quando carrego no motor ele vai rodar apenas o restante até aos 180 graus que este servomotor roda. As podem parecer mais complexas no início, quando estamos a entrar neste tipo de assuntos, podem parecer mais fáceis para quem já tem mais experiência, é o normal na educação. À medida que vamos aprendendo, as coisas ficam mais fáceis. O professor Rui Fazenda já está ali a mostrar a estrutura para o robô desportivo, e depois poderia criar uma perna, um braço ou outro tipo qualquer de desafio, utilizando outros materiais. Eu utilizei um simples bocadinho de esferovite. Na plataforma vem a sugestão de utilizar de recortar uma espécie de uma perna de cartão, ou seja, utilizar materiais que facilmente se arranjam em casa ou na sala de aula. Neste caso, um bocadinho de esferovite não foi difícil de arranjar. O mais difícil foi fazer esta obra de arte aqui pintada. Já estou a ver outras pessoas a conseguir terminar aqui o vosso circuito. Já estou a ver. Mas o meu está terminado, mas ele não mexe. Mas eu já conheço a professora Filipa pelo menos já há 2 semanas e sei que não vai descansar enquanto não. Não, mas eu hoje tenho que ir dormir, vai. Hoje tenho que ir dormir, mas ele não mexe, efetivamente, ele não mexe. Eu imagino que sim. Vou-vos dar só mais um minutinho para tentarem terminar isso e já. Diga. E o Arduino está a testar é que se trocarmos os polos por algum, ele deixa de funcionar e aquece tudo, fica tudo a ferver. E deixa de funcionar. Olha, então é ele e eu, que eu também já estou aqui a ferver. Não, eu dei conta que estava a pôr o potenciómetro ao contrário. E ele logo, o Arduino começou logo a dar-se dele a dizer que não. Eu dei logo conta logo à primeira. Mas já sei que quando há qualquer coisa errada, aquece tudo, fica todo a ferver. E depois também fumo. Obrigado, professor Jorge. Estas questões de segurança são importantíssimas. Só referir que este potenciómetro não oferece nenhum tipo de perigo. Este condensador não oferece nenhum tipo de perigo, tendo em conta a voltagem que acumula. No entanto, outros potenciómetros maiores podem representar algum perigo, pelo que as regras de segurança que nós vimos na primeira sessão são fundamentais de serem exploradas com os alunos, para que no futuro nada de mal aconteça. Eu demoro mais tempo a encaixar as coisas na board. Custa-me tanto, já todo alicate na mão para conseguir fazer força suficiente. Acho que eu levei tanto ou mais tempo a conseguir encaixar do que propriamente a montar o circuito.
E se for as resistências, depois delas estarem já mais dobradas, ainda é preciso ter mais. Aquilo ou encaixa à primeira ou então é uma desgraça. Há outros tipos, não fazem parte deste conjunto, mas há outros tipos de componentes de Arduino, cabos jumper, que têm outros tipos de entrada mais reforçada um bocadinho e facilitam esse processo. Eu acho que está ali o professor Fernando, penso eu, a mostrar justamente isso, não é? Ligo o microfone. Os fios flexíveis, é que eu prefiro. A gente compra uma caixa disto, e por acaso aqui só tenho de meia dúzia deles, mas normalmente em casa tenho umas centenas destes fios. Estes fios é muito mais fácil para encaixar. Não sei se vocês conseguem ver como eles são na ponta. Aqui. Exatamente. Estes fios encaixam-se, existem também mais macho, mais fêmea, e é muito mais fácil para fazer as montagens. Nós temos alguns desses na caixinha, só que são muito pouquinhos. Porque esse é uma maravilha. Esse realmente... Só temos dois, não é? Temos dois, exatamente. Eu prefiro o que tenho em casa, tenho uma coleção de coloridos que até assusta. Isto compra-se à caixa, é mais fácil, vem logo 100 ou 200, com vários tamanhos. E esses realmente são muito mais fáceis de encaixar. Vocês criam um kit de borla assim com fios desses, não era? Esse fio é barato. Esse fio é barato. Não é agora é que era, não é? Mas era jumper wires de qualidade. Não, isso é preciso, já custa dinheiro, isso já não é assim. Portanto, há que dar aí à mão e ao alicate. E ao alicate quando é necessário, é verdade. Também levei aqui uma horinha de volta disto. Já estou com uma professora. Ali demora-se mais tempo a colocar os fios do que fazer o circuito. Não é? Isso e a ver as cores das resistências. Oh, meu Deus! Sim, eu já nem as cores das resistências é fácil, decorando a tabela, vai ao Google, não tem óculos, para quem não tem óculos é fácil. Mas a questão é saber quais são as cores. Eu acho que já não sabia se aquilo era preto, eu tenho óculos, mas já nem de óculos isto lá vai. Mas eu só com óculos. Olha, de lupa, eu já tenho uma lupa. Porque senão não consigo ver as cores. E não sou daltónica. Também tem multímetro para alguma coisa há de servir, não é? Também foi assim que cheguei às 10K, foi com o multímetro, que eu acho que eu sabia, mas o laranja não estava a ver que aquilo, se fosse laranja, estava a pensar que era de outra cor, estava assim um laranja muito manhoso. Então peguei no multímetro e confirmei. Há sempre solução. E ainda este kit não tem resistências de precisão, senão o pessoal começava a sair todo a passar, porque era mais uma cor, não era? Era mais uma a chatear. Começar de uma forma mais simples e depois chegar aí ao nível de alguns de vocês. Não, nós temos aqui no kit uma resistência de precisão. Está uma das azuisinhas. Eu estou cá a ver uma azulzinha no kit. Esta aqui, esta é de precisão. Qual é a diferença entre uma resistência tem mais um valor. Os 3 primeiros são os números, depois tem um multiplicador e depois o último é a tolerância. É igualzinha ao mesmo sistema. É mais precisa porque é de filme de metálico. Estas aqui, as castanhitas, essas são de carvão. Estas aqui aguentam mais temperatura, aguentam uma potência maior. São filme e são mais precisas, por isso mesmo são filme metálico. Mas o Arduino é uma coisa muito resistente. Eu até pus em comentário. Eu já tive alunos que na brincadeira inverteram o raio do Arduino do chip na placa. E o Arduino não queima. Fica quente, mas não queimou. Queimou. Não. Virou-se, estava tudo a trabalhar. Eu já estou a ver alguns parados. Se calhar alguns já conseguiram fazer isto. Também já estamos dentro. A professora Filipe ainda está a dizer que não. Vai fazer uma noitada até conseguir. Eu até aproveitei e fiz logo a seguir no Tinkercad, porque era tão fácil. Não é? Consegue mostrar? Diga. Então já pus aí no Tinkercad, pus nos comentários.
Pode ver a trabalhar. Eu não fui ver os comentários. Está nos comentários. Já logo no início quase pus lá. Sei que Posso partilhar a imagem? Pode. Quer compartilhe, tem quer queda. Está bem? Deixa primeiro a professora Filipa se calhar partilhar a situação. Ela está a querer mostrar onde é que está empancada. Mais ou menos isso. Ela empancou, pronto. Ai, espera lá, porque eu já abri o fecheiro e ele agora não me aparece aqui. Eu costumo colar o fecheiro, o conteúdo aí nessa pasta. Estão a ver? Em vez de abrir, eu costumo copiar a ver a e imagem? colo aí. E depois gravo com o meu nome. Sim, estamos a ver a imagem. Então digam-me o que é que está mal. Tudo. É mentira. Ai, mentira. está a É brincar, mentira. por amor de Deus, vá. Mentira. Eu quero Está muito dormir hoje. bonito. Tá, mas eu acho que está tudo certo, pelo É menos de muito acordo com o que difícil, está. porque isso é uma imagem 2D, não é 3D, você não consegue ver bem, mas vá. Não se consegue ver lá muito bem. Não, aqui em cima está direito, não está? Olha. É o PIN. Aí não está. Está no 8 e está no 9. Está bem. Está ligado o 7 e o 8. E no código está o 7 e o 9. Está. Está identificada a questão. Está aqui. É mais fácil mudar aqui do que mudar no código. É capaz de ser mais fácil mudar no código. Então, e agora para pôr isto a funcionar, tenho que carregar no botão, certo? Se rodar... Compilar e enviar. Compilar, enviar. Se rodar o potenciómetro, consegue definir a posição inicial da buzina do servo e carregando no botão, ele vai até aos 180. Nem mexe. Vai ter de verificar aí os sítios. Nem mexe. Vai ter de verificar melhor essas ligações e esses pinos. Podemos continuar a ver essa questão. De qualquer das formas, já estamos na nossa hora de terminar a atividade. Eu quero vos agradecer a todos mais uma vez o facto de terem estado connosco e de terem partilhado as vossas experiências também aqui. Vamos despedir e até para a semana. Boa tarde a todos. Até para a semana. Obrigada.